Ótimo, gente. Deixa eu ver se eu habilito aqui a câmera. Então, agora vocês estão me ouvindo, né? Tava aqui falando sozinha, então. Então, pessoal, o que eu tava explicando a vocês? Que essa aula é a última aula antes da prova. Depois da aula, eu já preparei os exercícios. Eles vão ser disponibilizados assim que eu encerrar essa aula. E vocês vão ter o prazo até sexta-feira para concluir. São os exercícios avaliativos. Eles valem 4 pontos, tá? E a prova vale 7. Aí, semana que vem nós vamos corrigir esses exercícios em forma de revisão do que foi estudado até aqui. É o momento de vocês tirarem as suas dúvidas e tudo mais, porque no dia 26 nós teremos a nossa avaliação. Tudo bem? Entendido? E hoje nós vamos finalizar o tema imunidades, tá, gente? Justamente para terminar o assunto que nós teríamos que tratar nesse primeiro semestre, né? No início desse primeiro semestre. Eu não sei se eu preciso revisar o que nós estudamos na aula anterior. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Vamos tratar então o que já é dessa aula, porque eu tô com receio da aula ficar muito extensa. Nós temos várias coisas para abordar nessa aula, tudo bem? Ou vocês ficaram com alguma dúvida em relação à aula passada que vocês gostariam de perguntar, algo do tipo? Se tiverem, podem fazer, podem perguntar. Não. Olha, gente, então, como eu falei que nós começaríamos a aula às 7h20, agora já é 7h25, acho que a gente pode iniciar, né, a nossa aula, então. Na aula passada, eu finalizei dando início à imunidade tributária dos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores, entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Só que eu não falei de forma detalhada. Então, hoje, a gente vai começar falando da imunidade tributária dos partidos políticos. Gente, primeiramente eu tenho que falar para vocês que essa imunidade tributária, ela visa tutelar, proteger alguns princípios. Que princípios são esses? O Estado Democrático de Direito, né, que defende que o poder, que na verdade o poder de decisão emana do povo. Isso não pode ser retirado dele, né? Manutenção do pluralismo político, garantia da existência de várias opiniões e ideias com o respeito por cada uma delas, tá? Essa manutenção do pluralismo político visa isso, manter essa garantia da existência de várias opiniões, defender, né, a garantia da existência de várias opiniões e ideias com respeito por cada uma delas. E pluripartidarismo, coexistência de vários partidos no sistema político. O que acontece? Essa imunidade destinada aí aos partidos políticos objetiva justamente defender esses princípios aqui. O que acontece, gente? Eu trouxe a lei aqui, o artigo 30 da Lei 9.096 de 95, que fala o quê? O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, deve manter a escrituração contábil de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Essa previsão decorre do previsto no artigo 150, parágrafo 4º da Constituição Federal, ou seja, essa imunidade só será concedida após a comprovação documental constando que as receitas dos partidos políticos estão sendo utilizadas em favor de suas finalidades essenciais. A gente aprendeu lá atrás sobre a imunidade tributária recíproca, que eu trouxe aqui para vocês, ó. O que essa imunidade tributária recíproca defende? Que a União, o Estado, Distrito Federal e municípios não podem instituir imposto sobre patrimônio, renda, serviços uns dos outros. Quando essa imunidade que é direcionada à União, Estado, Distrito Federal e municípios, ela não, para que esses entes gozem dessa imunidade, eles não precisam que a renda, o patrimônio, os serviços deles estejam ligados com a finalidade essencial. Não precisa desse requisito para que eles gozem dessa imunidade. Agora, essa imunidade, quando direcionada aos partidos políticos, aí a história já muda de conversa.
Para que os partidos políticos eles gozem dessa imunidade tributária, diferentemente dos entes políticos, o que eles precisam? Eles precisam comprovar que o patrimônio, renda e serviços deles estão sendo utilizados em favor das finalidades essenciais deles. E por isso que é necessário essa comprovação documental por meio de uma escrituração contábil. É uma forma de dizer, olha, eu faço jus a essa imunidade. Por quê? Porque o meu patrimônio, minha renda e o meu serviço estão sendo utilizados em favor das minhas finalidades essenciais. Vocês entenderam essa diferença? Por isso que eu trouxe essa lei para vocês, que fala que o partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e municipais, devem manter a escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. Ou seja, todas as despesas que eles tiverem, eles precisam comprovar que está sendo destinada à finalidade essencial deles, para que eles façam jus a essa imunidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiver tudo bem, eu vou passar para o próximo slide, tá? Então, vamos passar para o próximo slide. E aí, o que acontece? Vamos supor que alguém alegue assim, olha, o partido político X não está utilizando a renda aí em favor da finalidade essencial dele. Se alguém alega isso, o que acontece? Quem vai ter que comprovar que essa renda está sendo destinada à finalidade essencial? Vai ser o partido político ou vai ser a pessoa que está alegando isso? Quem que vai ter que comprovar? Deixa eu só ligar meu ar aqui rapidão. Então, o que acontece? Nesse sentido, gente, o STF já se pronunciou no sentido de que o ônus probatório decorrente da alegação de que as receitas dos partidos políticos não estão sendo utilizadas em favor de suas finalidades essenciais caberá a quem alegou o descumprimento e não ao partido político. Ou seja, caso alguém alegue que o partido político não está utilizando a sua renda, sua receita em favor das finalidades essenciais, quem vai ter que comprovar é essa pessoa que está alegando. Se sou eu, um exemplo aí, tá? Eu que estou alegando que o partido político não está aí destinando a renda à sua finalidade essencial. Então, eu que vou ter que comprovar o que eu estou alegando, entende? Então, o ônus comprobatório vai caber a mim e não ao partido político, tudo bem? Agora nós vamos para... Vocês entenderam? Essa daqui é uma imunidade bem simples, tá? Eu só tinha que trazer essas informações adicionais, mas ficou esclarecido? Quando que o partido político vai fazer jus a essa imunidade, quando a renda dele for destinada à sua finalidade essencial, por isso ele vai ter que comprovar que a renda está sendo destinada à finalidade essencial, por meio do quê? Por meio de uma escrituração contábil. Se uma pessoa olha e fala, o partido político não está utilizando a renda em favor da sua finalidade essencial, quem vai ter que comprovar? O partido político? Não, é essa pessoa, tudo bem? É bem simples, tá? Posso continuar? Tudo certo até aqui, pessoal? Eu vou fazendo assim, vou perguntando, se vocês tiverem dúvidas, vocês já vão esclarecendo, tá? Para depois não juntar um monte de informação e as dúvidas de vocês ficarem, passar batida. Ótimo, obrigada, Ariane, por responder. A imunidade tributária agora é do Sindicato dos Trabalhadores, tá, gente? Segundo a doutrina, o princípio tutelado com essa imunidade aqui é o princípio da liberdade de associação sindical, previsto no artigo 8, caput, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Deixa eu pegar o marcador aqui. Artigo 511 da CLT. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissões similares ou conexas. O objetivo dessa imunidade é permitir aí, gente, a associação sindical sem nenhum tipo de impedimento, sabe? Porque a carga tributária poderia ser um empecilho a essa associação sindical, justamente para defender o que está previsto na Constituição Federal, tá bom? Tá, beleza. A gente entende
que essa imunidade é direcionada, se você olhar em primeiro momento, aos sindicatos. Beleza, é direcionado aos sindicatos. Em primeiro momento, é esse entendimento que a gente tem. Partindo dessa ideia, nós podemos estender esse tipo de imunidade a uma federação? Vamos supor, vários sindicatos se tornam uma federação. Eu posso estender? Eu posso estender a uma confederação a nível nacional? Se a gente for mais adiante ainda, eu posso estender essa imunidade às centrais sindicais, que são, por exemplo, CUT, Força Sindical e etc. Então, gente, o que a gente tem? Que de acordo com a doutrina e a jurisprudência, ambos, tanto o sindicato, né, nesse caso que eu falei, tanto federação, confederação, quanto centrais sindicais gozam desse tipo de benefício. Por quê? Porque essa imunidade em questão, essa imunidade aqui que nós estamos tratando agora, que é a imunidade tributária dos sindicatos dos trabalhadores, ela visa tutelar não apenas a pessoa jurídica, que no caso é o sindicato, e sim ao trabalhador associado ao sindicato. Como visa tutelar não apenas a pessoa jurídica, mas também o trabalhador associado ao sindicato, então nós temos o quê? Que se estende tanto à federação, à confederação, às centrais sindicais, porque todas essas daqui, federação, confederação, centrais sindicais, elas têm por objetivo o quê? Defender o trabalhador. Então, se ela tem esse objetivo, por que não estender essa imunidade a uma federação, a uma confederação que, na verdade, até vai estar defendendo aí um número maior de trabalhadores, entende? Então, sim, se vocês se depararem com esse tipo de pergunta, por mais que a primeiro momento fale que essa imunidade tributária é direcionada aos sindicatos, nós temos que, tendo em vista que o objetivo não é só, né, defender a pessoa jurídica de sindicato, mas os trabalhadores, então ela pode sim ser estendida à federação, confederação e às centrais sindicais. Tá bom, pessoal? Após isso, para essa parte aqui de imunidade tributária dos sindicatos, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Ficou tranquilo até aqui? O que nós entendemos? Que essa imunidade tributária dos sindicatos do trabalhador visa o quê? Permitir, né, defender o princípio da liberdade de associação sindical. Tá? Para que um tributo não acabasse aí impedindo essa associação sindical. Mas como essa imunidade não visa proteger apenas a pessoa jurídica, sindicato, ela também acaba sendo extensiva à federação, à confederação e às centrais sindicais, tá bom, gente? Tudo bem até aqui? Se tiver tudo tranquilo, eu vou prosseguir, tá? Pro próxima imunidade, no caso. Ótimo, tranquilo. Agora nós vamos estudar a imunidade tributária das entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. O que nós temos? Quais são os fins prestigiados por essa imunidade? Nós temos aqui direito social, reserva do possível, cooperação com a iniciativa privada. De um lado, gente, nós temos um Estado com demandas ilimitadas, ou seja, nós temos uma população aí que deseja inúmeras coisas. Deseja saúde, deseja educação, deseja, sei lá, esporte, lazer, ou seja, demandas ilimitadas, desejam inúmeras coisas. E de outro lado, nós temos um Estado que tem um recurso limitado, ou seja, demandas ilimitadas acabam batendo de frente com os recursos limitados. Por mais que o Estado deseje inúmeras coisas, por mais que as pessoas, né, que fazem parte desse Estado aí, desejem inúmeras coisas, o Estado não tem como atender o desejo de todo mundo. É igual um pai que o filho quer, sei lá, o filho quer um determinado brinquedo X que vale R$500 e o pai só pode dar um brinquedo que vale, sei lá, R$200. O meu nem isso daí poderia dar, mas enfim, tô dando um exemplo só para vocês entenderem. Então, gente, o Estado, ele tem que observar o quê? A reserva do possível, aquilo que ele pode atender dentro das limitações financeiras dele. Tá, beleza. Aí, o que nós temos aí? A cooperação com a iniciativa privada. Por quê? Porque se o Estado não posso atender a todos os pedidos, eu posso fornecer recursos para que empresas privadas atendam no meu lugar. Em troca disso, elas vão receber um benefício por estarem agindo desta forma. É beneficiado quando preste serviços, ou seja, entregue à sociedade algum direito social previsto na Constituição, como de obrigação do Estado. Exemplo.
Isenção de impostos às casas de recuperação de dependentes químicos. Não é dever do Estado, de certa forma, acolher os dependentes químicos para que eles tenham condições aí de se ver livres desse vício e retornarem à sociedade, retornarem a uma vida saudável? É dever do Estado. Mas como o Estado nem sempre pode atender a todas as necessidades que nós temos, se um particular vir, né? Uma pessoa aí privada vir e resolve fazer esse tipo de serviço, ele vai ter um benefício por esse serviço que ele está prestando, que em regra era de obrigação do Estado. Entenderam? Então aí nós temos em primeiro momento, vamos a educação. O que a Constituição fala sobre a educação? A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quando a gente fala da educação, a gente está percebendo que a educação ela acaba não sendo apenas dever do Estado, é dever também da família. Vamos supor, o Estado fala assim, olha, sociedade, vocês não querem que tenha apenas escolas privadas, vocês querem ter escolas públicas. Agora, imagine, escolas públicas que consiga aí atender a todos os alunos que nós temos, vai ser um valor aí que eu não posso arcar sozinho. Então, o que vocês vão me ajudar? Vão me ajudar como? Por meio de tributos. Eu vou cobrar tributos por isso daí, entende? Vou aumentar em tal imposto, tal, e vocês vão acabar me ajudando, tá? Mas quando a gente fala da assistência, o que a gente tem? A assistência será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos, aqui a gente vê que não depende de uma contribuição. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência, ao idoso que não comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Então, aqui a gente está falando da imunidade tributária das entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Eu trouxe para vocês essa diferença para vocês entenderem a diferença entre educação e assistência. De um lado, nós temos a educação, que vai ter ajuda aí de certa forma da família, que vai acabar sendo, de certa forma, tendo, de certa forma, colaboração aí da sociedade. De outro lado, nós temos a assistência, que vai ser prestada a quem necessitar e independente de contribuição à Seguridade Social. O que a gente vê, gente? Que existem alguns requisitos para a manutenção desse tipo de imunidade, tá? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos atendido aos requisitos da lei. Primeira coisa que a gente vê aqui, quando fala sem fins lucrativos, a gente não pode confundir não ter fim lucrativo com não obter lucro. São duas situações diferentes. Eu até trouxe para vocês. Obter lucro é diferente de ter fim lucrativo. A vedação acima mencionada se refere apenas às fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social que tenham fins lucrativos, pois a obtenção de lucro é inclusive necessária à manutenção de suas atividades essenciais. Ou seja, quando fala aqui que precisa atender alguns requisitos para que faça jus a essa imunidade, quando se refere a não ter fins lucrativos, não está querendo dizer que não possa obter lucro. Entende? Por quê? Porque é necessário que essa instituição obtenha lucro para manter as suas atividades essenciais. Mas, quando a gente fala de não ter fim lucrativo, a gente está falando, por exemplo, aqui de distribuição de excedentes entre os sócios, diretores ou quaisquer outras pessoas. Isso daqui seria uma forma de obtenção de lucro, ou seja, sobra a ponto de eu conseguir distribuir o que está sobrando entre os sócios, os diretores, os gerentes ou quaisquer outras pessoas. Agora, eu preciso obter algum tipo de renda para que eu consiga manter a finalidade essencial daquela entidade.
Então, vocês têm que se atentar a isso. Quando a lei fala não ter fins lucrativos, não quer dizer que não possa ter nenhuma renda, tá, gente? Depois, o que a gente vê? Atendidos os requisitos previstos em lei. Só para vocês entenderem, eu não sei se ficou claro. Algumas imunidades, para que a pessoa que está recebendo aquela imunidade tenha direito àquela imunidade, tem algumas imunidades que não precisa da pessoa atender nenhum requisito. Só que tem outras que têm a necessidade de que se atendam, que se cumpra alguns requisitos previstos em lei para que essa pessoa faça jus a essa imunidade. E aqui, quando a gente fala da imunidade direcionada às entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, o que ela precisa? Ela precisa atender a alguns requisitos para que ela faça jus a essa imunidade. Qual é o primeiro requisito? Não ter fim lucrativo, que eu acabei de explicar para vocês que é diferente de não obter lucro nenhum, tá? Obter lucro, eu posso obter lucro para que o que eu estou recebendo seja maior do que as minhas despesas, para que eu consiga pelo menos arcar com as despesas e assim manter aquele serviço. Agora, ter finalidade lucrativa quer dizer que eu sempre vou estar procurando receber mais para, por exemplo, distribuir os excedentes entre os sócios, diretores, gerentes ou quaisquer outras pessoas. Aí, gente, o que a gente vê depois disso? Depois dessa questão dos fins lucrativos? Essa outra questão que vocês têm que se atentar. Atendido os requisitos de lei. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Eu já expliquei para vocês que toda vez que a lei não trouxer a informação, geralmente a gente vai entender o quê? Que vai ser por meio de lei ordinária. Que esses requisitos eles vão ser trazidos por meio de lei ordinária. Toda vez que não trouxer. Que a lei complementar ela tem que estar prevista, tem que vir de forma expressa, atendidos os requisitos por meio de lei ordinária. Só que nessa questão aqui, desse artigo que eu trouxe para vocês, tem uma observação que eu já trouxe para vocês na aula anterior, mas não custa repetir. Olha, eventuais regulamentações direcionadas aos limites da imunidade, serão realizados por meio de lei complementar e não por meio de lei ordinária, conforme o que dispõe o artigo 146 da Constituição Federal. Ou seja, por mais que aqui nesse artigo 150 não esteja prevendo aqui que tem que ser por meio de lei complementar, essa lei complementar já foi, essa obrigação da lei complementar nesses casos. Quais casos querem? Os casos que determinem os limites, tá? Os limites das imunidades já foi trazido aqui, ó, por meio do artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal, que diz o quê? Cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Então, por mais que aqui, né, não esteja prevendo que atendidos os requisitos da lei, essa lei que está dizendo aqui vai ser lei complementar e não lei ordinária. Então, nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês, o STF entende que a lei ordinária compete determinar outros requisitos que não estejam ligados aos limites decorrentes da fruição da imunidade, tais como norma de funcionamento. Então, o que o STF trouxe sobre isso? A Constituição Federal remete à lei ordinária. No tocante à imunidade tributária considerada é a fixação de normas sobre a constituição e funcionamento. Lei ordinária vai tratar de quê? Funcionamento da entidade educacional ou assistencial imune. Não o que diga respeito aos limites da imunidade, que quanto suscetíveis de disciplina infraconstitucional ficou reservado à lei complementar. Então, a primeira coisa que a gente entende, nesse artigo que eu trouxe para vocês, primeira coisa que a gente entende. Para as entidades educacionais e assistenciais fazerem jus a esse benefício, elas precisam o quê? Não ter fim lucrativo. Primeira coisa, elas não podem ter fim lucrativo, porque já traz o quê? Que elas precisam ser sem fim lucrativo. Depois, elas precisam atender aos requisitos trazidos por meio de lei. Que lei é essa, Kelly? Lei complementar. E por que tem que ser lei complementar? Se aqui não está dizendo. Aqui não está dizendo, mas a Constituição está dizendo que quando se tratar de limites da imunidade, vai ser só por meio de lei complementar. Lei ordinária vai tratar de outras situações, por exemplo, funcionamento. Aí eu trouxe para vocês para ficar bem claro, ó, a diferença. Lei complementar vai tratar dos limites ligados à fruição das imunidades pela entidade.
os limites, ou seja, até onde vai ir aquela imunidade, o que a entidade vai ter que fazer para fazer jus àquela imunidade, os limites. Lei ordinária, por sua vez, vai tratar dos demais requisitos ligados, por exemplo, ao funcionamento da entidade beneficiada. Vocês entenderam até aqui? Ficou claro até aqui, gente? Acabou que teve muitas informações, mas vocês entenderam? Travou? Mainara, travou onde exatamente? Eu posso repetir novamente. Ó, eu não sei aonde exatamente travou. Ótimo. O que acontece, gente, é que eu trouxe para vocês entenderem que quando se tratar da assistência, diferente da educação, que a sociedade acaba, de certa forma, contribuindo, a assistência não. É só para vocês entenderem essa diferença, mas quando vocês forem observar sobre a imunidade em si, o que é o mais importante a respeito dessa imunidade? Eu acabei colocando essa informação no meio do slide e eu vi que ficou até meio confuso. Mas a importância dessa imunidade é que ela é direcionada às entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Para que faça jus a essa imunidade, o que a gente percebe? Que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Quem que vai acabar tendo a obrigação de prestar? O Estado, mas de certa forma, a família, a sociedade acaba colaborando com o fornecimento, a prestação da educação. Quando a gente fala de assistência, a assistência será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade. Por quê? Porque ela vai ter o objetivo de atender o quê? As pessoas hipossuficientes. Não depende de contribuição para que ela seja prestada, entende? As pessoas hipossuficientes. Só queria prestar essa informação para vocês saberem essa diferença. Quais são os requisitos para manutenção? Quais são? Das instituições de educação e de assistência social, que elas não tenham fins lucrativos. Ou seja, elas podem obter lucro para manter as atividades delas essenciais, os serviços essenciais delas. Mas elas não podem ter um fim lucrativo. Porque assim, se você entende uma empresa como fim lucrativo, vamos supor eu aqui, né, sou advogada, tenho o meu escritório. Se o meu escritório ele objetiva um fim lucrativo, eu vou sempre procurar meios de obter mais lucro. Eu vou querer, sei lá, eu vou acabar buscando meios de obter mais lucros. Eu não vou querer aquelas atividades que não me forneçam lucro. Eu posso acabar até fugindo um pouco do meu objetivo inicial. Vamos supor que eu comecei a advogar no direito trabalhista, mas eu vi que o direito trabalhista não está me dando retorno e eu decido ir para o direito tributário, que está me dando mais retorno. Quando a gente fala aqui da instituição de educação e assistência social, não, gente. Por quê? Porque o objetivo dela não é o fim lucrativo. O objetivo dela é, por exemplo, vamos colocar esse exemplo que eu dei aqui atrás para vocês. Trabalhar na recuperação de dependentes químicos. Independente se aquilo ali está tendo um fim lucrativo, esse é o objetivo dela. É recuperar os dependentes químicos, fazer com que eles se libertem desse vício e sejam inseridos novamente na sociedade. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é que não pode ter esse fim lucrativo. Qual é o outro ponto? Tem que atender os requisitos previstos em lei, que eu já vou trazer para vocês quais são. Mas eu tinha que falar para vocês qual lei que era, para que quando, sei lá, caísse em alguma prova ou algo do tipo, vocês não incorressem no erro de achar que é lei ordinária. Porque eu falei para vocês, eu mencionei que toda vez que for lei complementar, geralmente vai estar expresso, vai estar previsto, atendido o requisito de lei complementar. Então, via de regra, lei complementar sempre vem trazido no texto. Atendido o requisito de lei complementar. Lei ordinária, quando tiver só atendido os requisitos de lei, via de regra vai ser lei ordinária. Só que nesse caso em questão, embora não esteja previsto aqui nesse artigo 150, a gente tem a previsão do texto constitucional, mais precisamente no artigo 146, que fala
que cabe à lei complementar regulamentar as limitações constitucionais ao poder tributário. E esse requisito aqui, no caso, gente, vai se tratar de uma limitação. E por isso, por se tratar de uma limitação, precisa ser por meio de lei complementar. Se fosse aí apenas requisitos de funcionamento, aí seria lei ordinária. Sim, deu para entender agora? Ou ainda está meio confuso? Vocês podem perguntar, tá, gente? Se tiver ainda confuso, vocês podem me falar que eu tento explicar de uma outra forma. Tá. E aí, quando a gente fala dessa lei complementar que eu falei para vocês, eu trouxe assim, qual é essa lei complementar que vai dispor sobre os requisitos necessários à fruição aí dessa imunidade? Esses requisitos, gente, eles estão previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, com nova redação dada pela lei complementar, como eu falei para vocês, lei complementar, tá? Número 104, de 10 de janeiro de 2001. Tá, quais são esses requisitos? Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, que foi o que eu falei para vocês. Não pode distribuir a parcela. Lembra que eu falei para vocês? Distribuição de excedentes entre sócios, diretores, gerentes ou quaisquer outras pessoas. Se acontecer isso, pronto, já não vai. As entidades educacionais e assistenciais já não vão fazer jus a esse benefício. Qual é o outro requisito? Aplicarem seus recursos integralmente no país, na manutenção de seus objetivos institucionais. Ou seja, se o recurso for aplicado em outro país, pronto, também já não faz jus a esse benefício. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros contábeis e fiscais. Aqui eu já trouxe para vocês. Como? Para fazer jus a esse benefício, né? Precisa ter aquela questão de atender aí as suas finalidades essenciais. Como que vai haver esse controle de que essa renda está sendo direcionada à sua finalidade essencial? Por meio dessa escrituração das receitas e despesas em livros contábeis e fiscais. Prestarem serviços relacionados a seus objetivos de forma indiscriminada, os objetivos, tá? Dessas entidades aí. Praticarem os atos previstos em lei sobre obrigações tributárias de retenção e recolhimento de tributos quando for o caso, tá? Se a entidade deixar de cumprir qualquer um desses requisitos que eu acabei de citar para vocês aqui, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Então, para fazer jus a esse benefício, elas não podem ter fins lucrativos e precisam atender aos requisitos previstos em lei complementar. Qual lei complementar é essa? Código Tributário Nacional, artigo 14. Quais são os requisitos? Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou renda a qualquer título. Não pode haver essa distribuição, até porque o objetivo não é fim lucrativo. Havendo essa distribuição, logo vai deduzir o quê? Que está tendo um fim lucrativo, porque já está sobrando a ponto de eu poder distribuir. Então, não pode haver isso. E os recursos têm que ser voltados à sua atividade essencial também. Aplicar seus recursos integralmente no país. Manterem a escrituração de suas receitas para comprovar essa questão aí do recurso estar sendo utilizado em favor da atividade essencial, prestarem serviços relacionados aos seus objetivos de forma indiscriminada e praticarem os atos previstos em lei sobre obrigações tributárias de retenção e recolhimento de tributos quando for o caso. Tudo bem, pessoal? Essa parte também ficou clara para vocês? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Ficou meio perdida, Aline? Eu posso explicar de novo, gente, sem problema nenhum, tá? Estou aqui para isso, não tenho problema em explicar novamente. O que acontece? Eu trouxe para você, agora nós estamos tratando da imunidade tributária das entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Como o próprio nome já diz, para que essas entidades educacionais e assistenciais façam jus a esse benefício, a primeira coisa que tem que acontecer, não pode ter fim lucrativo. Primeira coisa, não pode ter. Pode obter lucro para a manutenção das suas atividades essenciais, mas ter um fim lucrativo, não. Eu trouxe para vocês que existe diferença entre obter lucro e ter fim lucrativo.
que essa vedação, ela se refere apenas às fundações, entidades, sindicais, trabalhadores, instituições, que tenham fins lucrativos, tá? Um exemplo, o que não pode acontecer sob pena de ser configurada a finalidade lucrativa, distribuição de excedente entre os sócios, diretores, gerentes ou quaisquer outras empresas. Então, outras pessoas. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é isso. Que para essa imunidade tributária, para que as entidades educacionais e assistenciais façam jus a essa imunidade, elas não podem ter um fim lucrativo, tá? Elas não podem. Depois, eu trouxe para vocês que elas precisam atender aos requisitos previstos em lei, ou seja, elas precisam atender aos requisitos para que elas façam jus a essa imunidade. Além da questão delas não poderem ter fins lucrativos, elas também precisam atender aos requisitos previstos em lei. Que lei que vai ser essa? Vai ser a lei complementar. E eu trouxe para vocês até quais são os requisitos. Lei Complementar 14 do Código Tributário Nacional. E quais são os requisitos? Elas não podem distribuir qualquer parcela do patrimônio ou renda que elas receberem a qualquer título. Elas não podem fazer essa distribuição. Elas precisam aplicar os recursos dela apenas no país. Não pode aplicar em outro país, tá? O que elas receberem apenas no país. Elas precisam manter a escrituração das receitas e despesas em livros contábeis para comprovar no que está sendo utilizados os recursos, as receitas delas. Precisam prestar serviços relacionados aos objetivos de forma indiscriminada, tá? Os objetivos, que elas, geralmente, quando vai ter a criação lá, tem que ter os objetivos, discriminando o que elas vão fazer e tudo mais, precisam se atentar a isso, e praticarem os atos previstos em lei sobre obrigações tributárias de retenção e recolhimento de tributos. Elas precisam praticar os atos previstos em lei. É bem isso mesmo, não tem nem muito o que falar, é exatamente isso. E se elas deixarem de atender algum desses requisitos, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício, ou seja, ela vai deixar de ser imune por um tempo, entende? Vai ter esse benefício suspendido. É que assim, é bem isso, gente. Realmente é bem bem isso realmente. Então, Ariane, ainda ficou com dúvida sobre esse assunto? É que é um negócio bem direto, assim, sabe? Não tem como muito sair disso aqui. A próxima unidade que a gente vai estudar é a unidade tributária cultural. O artigo 150 da Constituição Federal dispõe o que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Diferentemente dos demais casos que a gente viu até aqui, de que tratam de imunidades subjetivas, essa imunidade cultural ela é objetiva e, portanto, aplicável apenas ao objeto. Qual objeto? Ao livro, ao jornal, ao periódico, ao papel. Então, gente, essa imunidade não se estende às pessoas jurídicas. Por exemplo, estava acontecendo muitas situações assim. Estou vendendo um livro. Eu tenho aqui a minha sala que é destinada para vender um livro. Aí eu vou e falo assim, olha, já que eu estou vendendo o livro e o livro é imune, essa imunidade também não se estende a mim. No caso, assim, eu não sou imune de pagar o IPTU, porque a minha propriedade aqui, ela é voltada para a venda desse livro. Então, eu não deveria ser imune desse IPTU? Então, gente, respondendo a essa pergunta, não. Por quê? Porque essa imunidade, como a gente já estudou, é uma imunidade objetiva. Logo, ela se direciona apenas ao objeto, livro, jornal, periódico e papel. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa imunidade, a gente está falando o quê? Que não vai incidir o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, o imposto industrializado, não vai incidir o imposto sobre produto industrializado, entende? Não vai incidir. Mas vai incidir, por exemplo, imposto de renda. Eu estou vendendo esse livro, eu adquiro a renda com a venda desse livro. A renda que eu adquiri com a venda desse livro vai incidir imposto de renda. Vai incidir IPTU no imóvel que eu estou utilizando para guardar esses livros depois, né? Estou realizando para armazenar esses livros, vai incidir IPTU. Mas não vai incidir, por exemplo, o imposto sobre a circulação desse livro. Por quê? Porque é um imposto que é ligado diretamente ao produto, diretamente ao objeto. Então, como esse objeto é imune, então não vai incidir esse tipo de imposto.
O Supremo Tribunal Federal, historicamente, não tem dado uma interpretação elástica ao dispositivo, entendendo que somente se aplica ao papel e aos materiais com ele relacionados, como papel fotográfico, inclusive para fotocomposição por laser, filmes fotográficos sensibilizados, não impressionados para imagens monocromáticas e papel por telefoto, não se aplicando, por exemplo, a tinta para jornal. Isso aqui a gente vai fazer o seguinte, deixa eu apagar essa informação que eu coloquei aqui, para vocês entenderem. Quando vocês lerem esse artigo, vocês vão fazer essa divisão aqui que eu coloquei já aqui. Daqui para cá, livros, jornais e periódicos, há um entendimento extensivo. Ou seja, você pode, por exemplo, considerar aí, eu trouxe até aqui para vocês depois, vocês podem considerar apostilas. Apostilas vai fazer jus a essa imunidade. Mas apostila não é um livro, não é um jornal, não é um periódico. O nome é até outra, a nomenclatura é outra. Só que você pode fazer aí uma interpretação extensiva. Agora, daqui para cá, você vai fazer uma interpretação restritiva, ou seja, é apenas papel. Você não vai incluir aí a tinta, tá? O toner. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar em branco, então? Vou deixar em branco, né? Porque só o papel que tem imunidade. Gente, só o papel que tem imunidade, tá? E tem mais um detalhe. Também houve uma discussão aí muito grande em relação assim, antigamente, faz tempo, né, que essa imunidade foi criada, e agora que nós utilizamos aí computador, que os livros são na sua maioria digital, essa imunidade não se estende aos livros, às mercadorias digitais? Não, gente, não se estende. O entendimento é papel, não se estende aos digitais, tá bom? Um exemplo. Então, o que eu trouxe para vocês ver se vocês entendem melhor. Essa imunidade não se preocupa com o valor artístico ou cultural da obra, de modo que, segundo o entendimento do STF, abarca. Isso aqui é outro ponto importante. Não importa o valor, tá, artístico ou cultural da obra. Abarca álbum de figurinhas e os respectivos cromoadesivos, os adesivos, tá? Apostilas, papéis para fotocomposição por laser, filmes, acabei de ler lá para vocês. Listas telefônicas, impostos incidentes sobre venda e circulação de livros, jornais e periódicos. Operações de peças sobressalentes para equipamento de preparo e acabamento de chapas de impressão. Filmes destinados à produção de capas de livro, produto, maquinário e insumos. Então, como eu falei para vocês, livros, jornais, periódicos há uma interpretação extensiva, por isso que nós temos aqui que abarca todas essas aqui que eu trouxe para vocês, só para vocês fazerem uma ideia do que essa imunidade abarca. Alguns dos exemplos. Por outro lado, nós temos que o STF não reconhece a imunidade nos seguintes casos: os insumos que não são papéis. Serviços de composição gráfica necessários à confecção do produto final, distribuição de periódicos, revistas, publicações, jornais e livros. Por exemplo, eu até trouxe para vocês um exemplo, pegar de uma livraria em São Paulo e distribuir para outra em Rondônia, não abarca. Aos atos subjetivos de movimentação ou transmissão de valores e de produtos de natureza financeira, realizar um seguro incidente sobre a produção de livros, não abarca. Serviços prestados por empresas que fazem transporte ou entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão, encarte com exclusiva finalidade comercial, não estão abarcados pela imunidade. Renda bruta da sociedade empresária que vende livros, tá? E serviços de distribuição de encartes de propaganda de terceiros para os jornais e periódicos. O que eu trouxe aqui? Também não. As capas duras auto-encadernáveis utilizadas na distribuição de obras para o fim de incentivar a venda de jornais, as tiras plásticas para amarração de jornais, a contribuição para a PIS sobre a venda de livros, jornais e periódicos, peças de reposição, imposição de bens para a montagem do parque gráfico, a contribuição para fins social, tributo incidente sobre o faturamento das empresas e, portanto, de caráter pessoal. Então, assim, o que a gente tem? Que no caso aqui da imunidade tributária cultural, o que ela vai incidir sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Quando se tratar de livros, jornais, periódicos, a gente vai fazer uma interpretação aí extensiva, ou seja, não se ater apenas ao nome livros, jornais e periódicos, pois a gente pode aí, por exemplo, estender apostilas, a gente pode estender
a outras situações que eu trouxe aqui para vocês. Que aí, gente, não precisa necessariamente decorar, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Agora, quando a gente for falar sobre o papel destinado à sua impressão, aqui a gente vai fazer uma interpretação restritiva. É apenas o papel. Então, tinta não vai ter imunidade, toner não vai ter imunidade, apenas o papel. Tá? Deixa eu até marcar aqui, que a gente já viu essa parte. Gente, essa parte vocês entenderam? Eu trouxe esses exemplos só para vocês entenderem o que a imunidade alcança, o que a imunidade não alcança. Mas, em regra, vocês vão se apegar ao que está escrito aqui, ó. O que está escrito no texto aqui de lei, sobre livros, jornais periódicos e papel destinado à sua impressão. Esses casos aqui são casos julgados muitas vezes pelo STF e ele chegou a esse entendimento. Casos que se estendem, casos que não se estendem. Porque a gente vê aí várias pessoas que tentam fazer jus àquele tipo de benefício também, igual eu falei para vocês. Casos de proprietários aí de imóvel que tem por objetivo, tem esses livros destinados aí à venda e acabam achando que eu faço jus ao IPTU porque o livro é imune, então o meu imóvel também vai ser imune. O STF falou, não vai, o exemplo. Então, por isso que eu trouxe esses casos aqui de entendimento do STF, tá, gente? Mas vocês não precisam decorar, não. Não vou passar esses casos aqui em prova, não, tá? Só para vocês conseguirem fazer essa diferenciação. Podemos partir para o próximo tributo? Essa parte aqui ficou clara para vocês? Se sim, gente. Sim, então tá. Ó, o próximo que a gente tem é a imunidade dos fonogramas e videofonogramas. A PEC que deu origem, chamada PEC da Música, pelo meio jornalístico, teve por finalidade o combate à contrafação, que é conhecida como pirataria, o revigoramento do mercado fonográfico brasileiro e a difusão de cultura musical a todas as classes sociais, em especial menos privilegiadas. O que a gente tem aí? O objetivo dessa PEC foi permitir que por exemplo, classes sociais menos privilegiadas conseguissem aí difundir a sua atividade aí artística sem acabar tendo aí que pagar esse tipo de tributo, porque isso acabava sendo um impedimento à execução desse tipo de serviço, porque a pessoa já é pequena, já não tem muito, não recebe muito, como é que ela ainda vai pagar um tipo de tributo, né? Então, para vocês entenderem mais sobre isso, porque às vezes olhando assim, o que é fonograma e videofonograma? Eu trouxe para vocês o quê? Que essa imunidade, ela vai se dividir em fonograma e videofonograma musical produzido no Brasil, contendo obras musicais ou literamusicais de autores brasileiros, contendo obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que o contenham, salvo replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Vamos para o primeiro ponto. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil. O que a gente tem aqui? Segundo a Lei de Direitos Autorais, é toda fixação de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual. Exemplo, a música será do Legião Urbana. Se cantada pelo Renato Russo, é um fonograma. Se cantada por Lulu Santos, é outro fonograma e assim por diante. Ou seja, gente, é o arquivo musical. Né? O arquivo musical ali. A música em si é conhecida como fonograma, tá? Já o videofonograma é a gravação de som e a imagem. É o vídeo musical. Em outras palavras, é isso. Fonograma é a música, videofonograma é o vídeo com a música. O que a gente tem? Que o primeiro requisito aqui para fazer jus, né, tem que ser produzido no Brasil. Ou seja, se essa música, esse vídeo for produzido no Brasil, faz jus a essa imunidade. Depois, observação. Deverão, como eu falei para vocês, ser produzidos no Brasil. Depois, o que a gente tem? Obras musicais ou literamusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por autores brasileiros. Que para fazer jus a esse tipo de imunidade tem que ser ou obra de autores brasileiros ou obras interpretadas por artistas brasileiros. Ou que seja de autores brasileiros ou que seja interpretada por autor brasileiro. Aqui no caso, são
músicas com letras, em contraposição às músicas apenas instrumentais ou sem letras. Dessa forma, não estariam abrangidas aqui, por exemplo, a recitação de um poema ou um documentário. Então, a primeira coisa que a gente tem para fazer jus a essa imunidade tem que ser, primeiro, uma situação, produzido no Brasil. Beleza, outra situação. Autores brasileiros ou interpretados por autores brasileiros. Bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que o contêm. Essa importante regra destina-se a evitar que se instaure a respeito dessa imunidade a discussão semelhante àquela existente quanto à imunidade dos livros, jornais e periódicos. Lá, o insumo papel, que eu expliquei para vocês, destinado à sua impressão, é imunizado em virtude de disposição expressa, mas as mídias em que são gravados em meio magnético ou óptico de livros eletrônicos têm sido indevidamente tratadas como insumos não imunizados. Ou seja, eu falei para vocês que papel tem imunidade, voltando à imunidade anterior, mas como é só destinado a papel, livro, por exemplo, aí digital, e-book, coisa do tipo, não tem imunidade. Sendo grande discussão sobre a imunidade do próprio livro gravado em mídia. Nesse caso aqui, a gente vê que abrange os suportes materiais ou arquivos digitais que o contenham. A gente vê que essa imunidade aqui se estende a qualquer suporte que contenha essa música. Não é igual lá no caso dos papéis, que é só o papel. O objetivo tinha que ser, na verdade, o que os doutrinadores têm discutido, inclusive, que o objetivo não foi atendido naquele caso. Porque quando fala papel, acabou não imunizando o que deveria realmente imunizar, que eram os livros. Porque se a imunidade fosse direcionada aos livros, nós teríamos aí que a imunidade se estenderia a um livro digital, a um livro escrito em papel, a todos os livros. Nesse caso aqui, não houve esse mesmo erro. Por quê? Porque a gente vê que alcança todos os suportes materiais ou arquivos digitais que o contêm. Ou seja, não importa onde esteja essa música, onde ela, como ela vai ser confeccionada, essa imunidade ela acaba alcançando, tá, gente? No que concerne a imunidade da música nacional, a discussão não encontra eco, de forma que todos os suportes materiais, vinil, cassete, CD, DVD, Blu-ray, sei lá, e arquivos digitais vendidos por App Store, Google Play e similares, contendo fonogramas e videofonogramas imunes, são também protegidos pela benesse constitucional. Então, assim, o que a gente tem? Que quando a gente fala aqui dessa imunidade aqui, tributária cultural, que o objetivo aí, por exemplo, é direcionar a imunidade aos livros, de certa forma, livros, jornais, periódicos, acaba direcionando, acaba imunizando aqueles livros que são o quê? Escritos. Por quê? Porque quando destina a imunidade aos papéis, é só papel, não se estende a um livro, por exemplo, aí que está numa mídia digital, não se estende a essas situações. Mas quando a gente fala dessa imunidade aqui, que é dos fonogramas e do videofonograma, a gente vê que o quê? Que alcança qualquer suporte material que detenha esse fonograma ou videofonograma. Essa imunidade vai alcançar qualquer suporte que detenha. Pode ser vinil, cassete, CD, DVD, Blu-ray, qualquer situação, essa imunidade vai alcançar. Qual situação que essa imunidade não vai incidir? Replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. O que seria isso? Cópia de CD. Cópias de CD não vai. Por quê, gente? Essa ressalva aqui, feita na forma constitucional nos termos do parecer da aprovação da PEC, visa resguardar a produção industrial de CDs, DVDs da Zona Franca de Manaus, com a manutenção da exclusividade do benefício atualmente concedido na etapa de aplicação às indústrias localizadas naquela região. Qual é o objetivo? A manutenção das indústrias que se encontram localizadas na Zona Franca de Manaus. Há de se registrar que o estado de Amazonas reclama... O que a gente vê antes de eu entrar nessa outra parte? Que essas imunidades aqui, ela vai alcançar, primeiro, essa imunidade aqui que eu estou falando para vocês, imunidade de fonograma e videofonograma. Ela vai alcançar fonograma, música e vídeo produzido no Brasil. Vai alcançar música que contém autor brasileiro ou que seja interpretada por autor brasileiro, tá? Não importa onde esteja, se esteja no cassete, no CD, no DVD, essa imunidade vai alcançar. Mas ela não vai alcançar o quê? A cópia dos CDs, que é a replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Por quê?
A gente percebe que existem na Zona Franca de Manaus indústrias que possuem esse objetivo aqui. Esse objetivo de replicar, né, de executar aí essas cópias de CD. Então, só aqui que essa imunidade, só na Zona Franca de Manaus que vai fazer jus a essa imunidade, tá? Porque se não fosse assim, isso acabaria retirando essas indústrias ali de Manaus. E o objetivo é justamente manter as indústrias que se encontram localizadas ali na Zona Franca de Manaus, tá bom, gente? Então, esse é o objetivo, visa resguardar a produção industrial da Zona Franca com a manutenção da exclusividade do benefício atualmente concedida na etapa de aplicação às indústrias localizadas naquela região. Depois, o que a gente tem? Só para vocês entenderem, eu fiz um resumo. Nenhum ente político poderá instituir imposto sobre música ou obras em geral de som ou imagem produzidos no Brasil, tá? Obras em gerais interpretadas por artista brasileiro, obra cujo conteúdo seja de autor brasileiro, mesmo que interpretado por artista estrangeiro, ou seja, para fazer jus a essa imunidade de fonograma e videofonograma. Primeiro, músicas ou obras em gerais produzidas no Brasil, obras em geral interpretadas por artista brasileiro, obras cujo conteúdo seja de autor brasileiro, mesmo que interpretadas por artistas estrangeiros, CDs, DVDs, Blu-ray ou outros suportes materiais, tá? Porque é diferente da outra lá que fala só do papel, daquela lá, da cultural que a gente viu, que só é direcionada ao papel, não há uma extensão dessa imunidade a outros casos. Aqui a gente vê que não, que vai alcançar qualquer suporte. Então, CD, DVDs, Blu-ray ou outros suportes materiais que contenham essas músicas, essas obras em geral. Arquivos digitais que os contenham. Aplicativos para celular, MP3, tablet, download pela internet, etc. Dessa forma, se produzidos no Brasil, seriam protegidos pela imunidade hipotéticos fonogramas contendo o intérprete brasileiro Roberto Carlos cantando New York, composto pelos norte-americanos, e o irlandês Amor Chocolate, composta por brasileiro. A gente vê aqui que tanto uma música que é composta por americano, mas está sendo interpretado por um brasileiro, faz jus a essa imunidade, quanto uma música que é composta por um brasileiro, mas está sendo interpretado pelo americano, faz jus a essa imunidade, tá? Apenas o processo de replicação, que é o que eu falei para vocês, de produção de CDs, DVDs realizados por mídia óptica de leitura laser, poderão ser normalmente tributados. Esses casos aqui não serão tributados, apenas esses casos aqui que serão tributados, salvo se situado na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque no caso da Zona Franca de Manaus existe aí esse benefício para que as indústrias permaneçam ali. Ou seja, se as indústrias situadas aqui na Zona Franca de Manaus, elas podem replicar CDs, DVDs, que elas não vão precisar aí recolher, elas, no caso aí, desculpe, elas vão ser imunes aí de eventuais tributos. Por quê? Porque elas têm esse benefício em favor delas. Mas se não for uma empresa localizada na Zona Franca de Manaus, então precisa recolher porque não é imune, tá? Somente estão abrangidos pela imunidade os impostos que incidiram diretamente sobre fonogramas e videofonogramas se não fora um impedimento constitucional. Nessa situação estão o IPI e o ICMS que incidiriam na etapa de prensagem, salvo na replicação industrial, para vocês entenderem. Nessa situação estão IPI e ICMS, que incidiriam na etapa de prensagem, salvo na replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. E o ICMS que incidiria sobre a distribuição e venda, seja na mídia física, seja nos arquivos disponibilizados online. Na hipótese de exportação também, a incidência do imposto de exportação estará impedida. Então, gente, esse final aqui que eu passei para vocês, para ver se vocês entendem bem, essa imunidade direcionada aos fonogramas e videofonogramas vai alcançar o quê? Música ou obras, em geral de som ou imagem produzido no Brasil, obras em geral interpretadas por artistas brasileiros e obras cujo conteúdo seja de autor brasileiro, mesmo que interpretadas por artista estrangeiro. CDs, DVDs, qualquer arquivo,
qualquer suporte material que contenha essas obras vai ser alcançado aí por essa imunidade, tá? Qual é a única exceção? Qual é a situação que acaba não fazendo jus a essa imunidade? São o processo de replicação industrial de produção de CDs e DVDs, que no caso é a cópia, tá? A cópia de CDs e DVDs não faz jus a essa imunidade, esse processo aí de copiar, de replicar, tá? Mas se essa indústria que estiver realizando essa cópia, essa replicação, estiver localizada na Zona Franca de Manaus, então ela fará jus a essa imunidade, porque ela tem esse benefício aí para que as empresas continuem ali. Porque se elas não fizessem jus a essa imunidade, elas acabariam preferindo ir para um local mais movimentado. Entende? É justamente para, digamos assim, qual é a palavra? Para incentivar que as empresas continuem localizadas ali na Zona Franca de Manaus. Gente, vocês conseguiram compreender? É isso que eu tinha para essa aula. Eu tento manter esse padrão de uma aula de 1 hora, tá? E ainda mais que vocês vão ter os exercícios avaliativos para resolverem. Vocês conseguiram entender? Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de fazer? Por favor, podem fazer, tá, pessoal? Entendeu? Podem falar, tá? Então, deixa eu ver, são esses os tributos da imunidade que eu queria tratar hoje com vocês realmente. Tá? Que é dos partidos políticos, dos sindicatos dos trabalhadores, das entidades educacionais e assistenciais sem fins lucrativos, da tributária cultural e da imunidade dos fonogramas e videofonogramas. Com isso, a gente encerra o assunto das imunidades, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um quadro de algumas outras imunidades previstas na Constituição, mas são imunidades não tão comentadas, só mesmo para vocês terem conhecimento. Na próxima aula, antes da correção dos exercícios, a gente pode abordar elas de forma rápida e depois eu vou corrigir os exercícios com vocês, esses que eu disponibilizei agora, que eu vou disponibilizar agora, já tá lá, só falta eu permitir mesmo para que vocês tenham acesso e vocês terão o prazo até sexta-feira para finalizar, e quando for segunda-feira a gente corrige em aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto tratado, vocês podem me perguntar agora, né? Vocês estão falando tão tranquilo, ou podem me mandar por mensagem, eu tento explicar de uma forma diferente. Mas é isso, é um assunto assim tão simples que às vezes eu tento repetir novamente para tipo, nós termos mais até o que falar, porque realmente é uma coisa bem simples, bem direta, sabe, gente? Igual quando a gente fala aqui principalmente dessa imunidade fonograma e videofonograma, é bem direto. É o que está escrito em lei. A gente só tem realmente que entender o que é fonograma e videofonograma. Fonograma é música, em tese, e videofonograma é vídeo que contém, né? Tipo videoclipe, né? Então é isso. Entendido isso, fica simples de se entender o resto. Oi, Caroline. Tá chegando agora? Mas eu tô gravando a aula, tá, Caroline? Não tem problema não. Vai ficar gravado e você pode assistir depois. Que isso, tranquilo. A não ser que você esteja fazendo alguma coisa aí que você poderia ter deixado para fazer depois para assistir a minha aula. Eu vou ficar mega chateada. Aí eu não vou te desculpar. Gente, mas é isso, gente. Vocês não têm nenhuma dúvida realmente? Vocês entenderam tudo que foi tratado em aula? Alguma coisa ficou meio confuso? Podem falar, tá, pessoal? O que foi então, Caroline? Me diga, o que aconteceu? Ah, entendi. Que delícia. Queria ter um sítio para ir também. Vou ir pro seu sítio quando você me convidar. Folgada, né? Então, pessoal, houve um imprevisto, mas tá tudo bem? Não foi nada sério não, né? Eu falei pra vocês, né, que eu fiz o parto da minha cachorrinha. Fiz o parto da minha cachorra.
Ah, que bom. Fiz o parto da minha cachorrinha, ficou tudo bem. O filhotinho nasceu morto, mas ela tá viva, graças a Deus. Ah, valeu. Então, gente, vocês não falam nada. Eu não sei se eu fico feliz ou fico preocupada. Vocês são calados assim também em sala de aula ou é só aqui mesmo, aqui no por vídeo, que vocês são assim quietinhos? Então eu gostaria de conhecê-los um pouco melhor, que vocês falassem comigo um pouco, sabe? Não me deixassem assim no vácuo, no vácuo. Ah, é só que, que bom. Eu participei de um curso semana passada, o curso era o dia inteiro. E como eu gosto, tipo assim, eu acho que eu sinto falta, assim, né? Tipo, eu queria que vocês participassem. E aí eu participei bastante da aula. Tipo, o professor ficar, tipo, nossa, participei bastante. Eu acho que ele deve ter ficado até. Era duas professoras super legais até. Uma no período da manhã e outra no período da tarde. O dia inteiro, você pensa, o dia inteiro. Fiquei até cansada. Aquele curso, assim, que eu não vi a hora de começar, depois eu não vi a hora de acabar. Mas foi bem bacana o curso, eu gostei bastante. Meio que volta, assim, pra um pouco da área da psicologia, sabe? Bem bacana. E se, gente, se vocês tiverem dúvida, essas questões vão ser avaliativas, eu não vou poder sanar a dúvida de vocês durante a resolução das questões. Mas deixem registrada a dúvida de vocês, anotem, para que quando for em aula a gente tire, a gente esclareça, tá? Quais são as dúvidas que vocês estão tendo. A timidez? Gente, meu problema, olha, até que como professora dá um pouco assim de nervoso, mas eu nunca fui tímida, na verdade. Nunca. Eu acho que eu devia ser um pouco mais tímida. Eu já. Ixi, já aconteceu cada situação constrangedora por eu ser muito pra frente. Devia ser um pouco mais tímida. Teve uma situação. Não sei se vocês estão com paciência, gente. Quem não quiser ficar na sala, aí sai todo mundo. Eu acho que se não tiverem dúvidas, né, é isso que eu queria tratar na aula de hoje, até porque o assunto se encerra agora, depois desse assunto vai ser só realmente os exercícios avaliativos e a prova, tá, gente? O que vai ser aplicado em prova é esses assuntos que a gente viu até aqui, até esse slide 83 aqui, tá? 83 não. 88. São esses assuntos que eu vou trazer para a prova, tá, gente? Igual eu falei para vocês, essa é a última aula, a aula que vem é correção de exercícios, depois é prova. Mas eu vou contar uma coisa bem rapidinho aqui pra vocês, tá? Já que a gente nunca conversa, bem rapidinho. Eu tava na faculdade, sempre tiveram muita dificuldade de escrever o meu nome. Sempre. Sempre. Nunca escreviam certo. Escreviam com K, com L, com M, enfim. E às vezes até pra pronunciar, parece que a pessoa às vezes não acredita que é Keren. Pensa, não é possível que os pais dessa menina colocou o nome dela de Keren. Eu não tô acreditando num negócio desse. Eu acho que eles ficam assim meio com dúvida e aí falam, não deve ser Keren. Enfim. Aí uma professora minha foi me chamar, né? Foi fazer a chamada. E aí ela falou, Kelly. Aí eu falei, Keren, professora. Aí ela falou, sei lá, Kathleen. Eu falei, Keren, professora. E ficou, ela errou meu nome assim umas 5 vezes. Aí eu, cansada dela errar meu nome, eu falei, Keren, professor. Keren, do verbo querer, Keren. Depois disso, gente, começou uma piada de eles querem. Meu Deus, todo lugar me conheciam por essa piada que eu mesma acabei fazendo comigo, entende? Então, o bom de ser tímida é que você evita esse tipo de situação. Aí, gente, isso passou. Uns 3 anos depois, eu encontro no ônibus uma pessoa que vira pra mim e fala: Ah, você é a Keren, né? Tipo, você é a Keren. Eu falei: Meu Deus, cara. Tipo, eu tenho até medo. Até hoje, as pessoas, até nesse curso que eu tava fazendo, um dos colegas virou e falou: Ah, eu queria complementar a informação que a Keren passou. A nossa colega Keren, de alguns querem, outros não querem. Gente, eu pensei, meu Deus, gente, eu já tenho praticamente 28 anos e ainda escuto essa mesma bendita piada. Mas, então assim, fica a dica aí quando vocês forem colocar o nome dos filhos de vocês, pensarem bem, pra não olhar bem, pensar assim, se o nome não corre o risco da pessoa depois ter apelido e coisa do tipo. Ah, Ariane. Eu acho que até eu errei teu nome, acho que eu te chamei, mas gente, aqui tem várias pessoas com nome diferente, né? Ó, Ariane, Jenny até que é mais tranquilo. Mas, ó, tem aqui, ó, Kathleen. Kathleen. É assim que fala? Kathleen. Vamos ver aqui, ó. Ó, Edilene, beleza, tá até tranquilo. Vamos ver, de conhecer vocês. Ana Paula, Wensig, deve ser assim.
Não consigo ver o resto do nome da Ariane Nascimento. Edilene Aparecida, parece ser tranquilo. É Guilherme, também não consigo ver. Heavily ou Evely, deve ser Evely, né? Aí tem o Wellington, que não tem o I. Não, como que se pronuncia? Tipo, diferente também. Jefferson, Jenny, não sei se tem duas Jenny ou se tem algum problema aqui no meu sistema. Deve ter um problema, que não é possível que teriam duas Jenny, Kelly, Barbosa, né? Igual. Aí tem a Kathleen, Lucas, Mainara, que é bem diferente, e o Astelier. O Astelier? Acho que é assim, né? Gente, tem umas pessoas com esse nome mais diferente do que o meu aqui. Acho que eu pronunciei certo. Mainara. Eu tinha uma amiga chamada Maiara. Tinha, né? Tem, ela não morreu. Mas eu achei o mais diferente aqui esse Ketlier e esse Wastlelier. Wastlelier. Maiara. Ah, os pais quiseram meio que combinar, né? Não confundem? A minha mãe confunde o nosso, que é super diferente. Maiara. Mas eu acho bonito. Acho bonito esses nomes. Mainara, Maiara é bonito. Gente, então é isso. Não temos previsão, né, de retornar. Você vê, né, as coisas parecem que estão melhorando, aí volta um outro decreto, fecha tudo e fica nisso, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, abre, fecha. É, a gente se acostuma. O meu, eu corrijo até a pessoa acertar. Até a pessoa acertar, vai acertar por bem ou por mal. Gente, e é isso, tá? Eu acho que eu já tomei bastante tempo de vocês. Daqui a pouco vocês vão falar, essa professora termina a aula e ela fica enrolando. Eu só queria conversar um pouco com vocês, eu acho que é legal essa troca. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem responder, não precisa ficar com vergonha, podem me mandar. Falem comigo no WhatsApp também, não me deixem no vácuo. E é isso, gente, foi muito bacana conversar com vocês, tá? Espero que tenham gostado. Como vai ter os exercícios que vocês têm que resolver também, então eu acho que tá bom, né? Porque são 10 questões. Acho que vai levar um tempinho. Isso, atividade fecha sexta, tá? Muito obrigada, boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite, boa noite.